Iniciaremos o segundo painel sobre o tema A Estratégia Brasileira para a Neoindustrialização. Convidamos o secretário executivo adjunto do Ministério da Fazenda, Rafael Ramalho Dubeux. O secretário de Desenvolvimento Industrial, Inovação, Comércio e Serviços do MIDIC, Wallace Moreira Lima. E o moderador, o vice-presidente da CNI e presidente do Conselho de Política Industrial da CNI Copim, Léo de Castro. Tenham todos um ótimo aproveitamento. Léo, a palavra é sua. Boa tarde a todos e a todas. Retomando os trabalhos aí depois do almoço. Com certeza a turma está chegando, ocupando seus lugares para esse painel que é de extrema relevância para a nossa agenda de desenvolvimento do país. Contextualizando um pouco a nossa agenda aqui de hoje, as políticas industriais, elas retornaram para o centro das estratégias de desenvolvimento das principais economias do mundo. Em 2023, foram mais de 2.500 medidas de política industrial implementadas em todo o mundo, sendo que a grande maioria, mais de 70% dessas medidas, implementadas em países já desenvolvidos. São vários os instrumentos que são utilizados numa política industrial, compras governamentais, subsídios domésticos, incentivos à exportação, medidas voltadas ao investimento direto externo, barreiras à importação, enfim. E, na medida das possibilidades dos países mais desenvolvidos, que utilizam bastante o instrumento do subsídio, e países que têm restrições orçamentárias, como é o caso do Brasil, a agenda fica um pouco mais restrita no tema subsídio, mas há uma avenida importante, em compras governamentais, na agenda de imposto de importação, e de acordos internacionais. E, naturalmente, uma agenda muito importante de indução de produtividade, da inovação, e da competitividade da indústria. No Brasil, nesse início de 2024, nós tivemos um movimento muito relevante, que foi o lançamento da NIB, a Nova Indústria Brasil. É um reencontro do país com essa agenda tão relevante para o nosso setor. O tema política industrial andou interditado no Brasil por muitos anos, o que fez naturalmente com que a nossa indústria perdesse relevância no cenário mundial, e também relevância dentro do PIB brasileiro. Mas a NIB vem justamente para ocupar esse espaço e com a ambição de ser uma política de nação, porque a agenda de desenvolvimento industrial não é uma agenda de curto prazo. Ela precisa de perseverança, de uma visão de longo prazo, de uma continuidade para que, de fato, possa impactar o dia a dia das indústrias nacionais. Além da NIB, que não é uma política isolada nessa agenda, no Brasil nós temos dois outros importantes programas. Um é o PAC, que tem um orçamento de 1,8 trilhões de reais a serem investidos até o final de 2026, 1,3 até o final de 2026 e 500 bilhões após 2026. E também o plano de transformação ecológica, que é liderado pelo Ministério da Fazenda, e que também é um plano estruturante e que dialoga direto com essa agenda nossa de desenvolvimento industrial. Nós estamos hoje aqui recebendo o Rafael Dubeux, do Ministério da Fazenda, e o Wallace, nosso grande amigo do Ministério da Indústria e Comércio, para justamente compreendermos como tem se desdobrado essas políticas no Brasil, e podemos também entender para onde isso vai, na visão aí de 2025. Então, agradeço a presença de vocês aqui conosco hoje e abro o painel justamente com essa
pergunta, né? Quais foram as entregas, Rafael, em especial do Plano de Transformação Ecológica, no ano de 2024, e como é que você está olhando aí para a proa de 2025, né, das entregas objetivas desse importante programa? Do ambiente de negócios. E a gente vem avançando muito nessas duas frentes. Desde a aprovação do arcabouço fiscal e das várias medidas de recomposição das contas públicas ao longo do ano passado e desse ano, a gente viu o cenário macroeconômico evoluindo muito positivamente. Só para pegar alguns poucos dados aqui, a previsão de crescimento do PIB no ano passado, em janeiro de 2023, era que o PIB cresceria 0,8%, acabou crescendo 2,9%. Nesse ano, a previsão no início do ano era que o PIB cresceria 1,5%. Agora, o consenso de mercado está convergindo para algo como 3,1% no ano. Então, uma mudança muito significativa, 2 anos crescendo algo em torno de 3% e com uma perspectiva também positiva para os próximos anos. A inflação declinante estava em torno de 6% em 2022, caiu para algo perto de 5% no ano passado. Esse ano deve ficar em 4 e um quebrado, 4,5%, e convergindo para a meta de 3% nos próximos anos. E o desemprego na mínima histórica. Então, os estudos são indicadores muito positivos. A segunda frente, para além dessa frente macroeconômica, é de melhoria do ambiente de negócios. E a gente também vem avançando nessa agenda com medidas novas relacionadas ao setor de seguro, de crédito, o desenrola, o remessa conforme, várias agendas, e eu destacaria aqui a reforma tributária, que é, de longe, a reforma mais estruturante que a gente aprova no país em décadas e que vai nos permitir superar o que eu considero o maior gargalo para o crescimento econômico estruturado, com alta produtividade, sustentado no tempo no Brasil, que é o sistema tributário brasileiro atual. Só para trazer um número aqui, o tempo médio, e vocês conhecem muito bem essa realidade, o tempo médio de uma empresa no Brasil para pagar impostos com contadores, com advogados, não dá para comparar com o tempo médio de uma empresa de médio porte também na Europa ou em outros países latino-americanos. Usando o ranking do Banco Mundial, do Doing Business, o tempo médio de pagamento de impostos de empresas dos países da OCDE, dos países ricos, é em torno de 150 horas por ano. Na América Latina, em torno de 300 horas por ano. E no Brasil, em torno de 1.500 horas por ano. Então, vocês conhecem muito bem o tamanho desse desafio, e isso é fundamentalmente por conta da tributação sobre o consumo, que é justamente a que a gente está reformando com a aprovação da reforma tributária. Ao lado dessas duas grandes frentes de atuação histórica do Ministério da Fazenda, o ministro Fernando Haddad, a pedido do presidente Lula, criou uma nova frente, que é a que a gente vem chamando de Plano de Transformação Ecológica. E o que é o Plano de Transformação Ecológica? Não é simplesmente trabalhar pela descarbonização da economia brasileira. Isso é uma etapa relevante. Mas a ideia é aproveitar a necessidade da descarbonização para promover um adensamento tecnológico e industrial do setor produtivo brasileiro. Então, está intrínseco no plano, é parte central do plano, a intensificação das atividades de inovação tecnológica, do aumento da produtividade e do desenvolvimento industrial aqui no Brasil. E para não falar só genericamente o que é que isso significa, tem uma série de medidas que estão sendo desenvolvidas junto com o Ministério do Desenvolvimento e Indústria, junto com o Ministério de Minas e Energia, junto com o Ministério da Agricultura, para a gente promover ao mesmo tempo, adensamento tecnológico e descarbonização da economia brasileira, que é a parte central da NIB também. Só para trazer alguns exemplos de medidas já aprovadas nesse ano, na semana passada a gente teve a aprovação do projeto de lei do mercado regulado de carbono no Brasil. Antes disso, a gente teve a aprovação do projeto dos combustíveis do futuro,
Ainda antes, no meio do ano, teve a aprovação do novo marco legal do hidrogênio de baixo carbono no Brasil. No início do ano, acho que o Wallace vai poder detalhar aqui um pouco mais, o programa Mover, de mobilidade verde e inovação. Para além dessas medidas normativas, há uma série de medidas administrativas que estão sendo implementadas, como a emissão dos títulos soberanos sustentáveis, o robustecimento do Fundo Clima, a retomada da taxa TR como referência para atividades de inovação, entre outras tantas ações que a gente pode ir conversando aqui ao longo do painel. Mas era isso que eu queria falar inicialmente. Obrigado, Léo. Obrigado, Rafael. Wallace, na agenda da NIB, se você puder também nos colocar as entregas feitas nesse ano e como você está vendo a nova agenda que está sendo construída para 2025, será muito importante. Tá, Primeiro eu queria parabenizar a CNI pelo evento, né, em nome do presidente Ricardo Alban, Léo, e você que é o vice-presidente da CNI, né, parabenizar por todo o trabalho que vocês vêm fazendo à frente. Agradecer a todas as entidades produtivas, isso é muito importante, do apoio que vocês têm dado à NIB, né? Sem o apoio do setor produtivo, sem o apoio de todas as entidades, não vou citar nomes para não esquecer alguma e ser injusto, cometer alguma injustiça, mas quando houve o lançamento da Nova Indústria Brasil em janeiro, absolutamente todas as entidades produtivas fizeram cartas manifestando apoio à Nova Indústria Brasil. Isso é muito importante e histórico, porque, como você mesmo mencionou no início da sua fala, o mundo vem implementando políticas industriais, 78%, 75% se concentram de medidas nos países desenvolvidos, 48% Europa, China e Estados Unidos. E quando o Brasil anuncia sua política industrial, né, houve, né, um movimento de críticas, né? Mas, ao mesmo tempo, um movimento de críticas, mas um movimento de apoio do setor produtivo. Então, eu preciso manifestar aqui meu agradecimento e reconhecimento, né, da importância que o setor produtivo, que as entidades produtivas têm na defesa da política industrial. E aí, querer saudar aqui o nosso ministro, Armando Nogueira, muito importante e nos honra muito estar aqui na sua presença para poder falar de política industrial. Como você mencionou, a Nova Indústria Brasil foi lançada no dia 22 de janeiro deste ano. Ela vem passando por um processo de aprimoramento desde então, e aí eu agradeço mais uma vez a pessoa do Lucchesi, né, e sua, Léo, né, que quando houve esse processo de aprimoramento, vocês foram ao vice-presidente se colocar à disposição para ajudar o Ministério da Indústria, né, a trabalhar, e aí aqui na pessoa do Gordo, agradecer ao BNDES, que tem sido fundamental, e trazer aqui a ideia de que dentro desse programa todo o BNDES tem um protagonismo muito importante. O BNDES votou, tanto é que o volume de crédito para a indústria este ano, para a indústria, cresceu 268%, fazendo com que, depois de vários e vários anos, a indústria tenha um volume de desembolso maior do que a agropecuária. Isso é muito importante, isso é histórico, isso é emblemático. E isso tem que ser trazido. Quando a Nova Indústria foi lançada, baseada em 6 missões, em janeiro, isso não significa dizer que o governo já não estava trabalhando. E a Nova Indústria Brasil, como o Dubê colocou, ela é um programa que participa de um tripé de política pública. O PAC, o novo PAC, com 1,7 tri, o Plano de Transformação Ecológica e a NIB. São 3 planos do governo do presidente Lula, que são liderados pelo ministro Fernando Haddad, como o Dubê colocou, pelo vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin com a NIB e com o ministro Rui Costa na Casa Civil. E à medida que isso foi sendo construído, e é importante que veja que política pública, ela não é um documento estático, é dinâmica. A gente vai aprimorando, mas as políticas elas vão sendo construídas e implementadas. Então, ano passado, né, dado as 6 missões, cadeias agroindustriais, o complexo da saúde, a infraestrutura, saneamento, moradia e mobilidade, transformação digital, transição ecológica, que está aqui, né, justamente muito alinhado com o plano de transformação ecológica, e a missão 6, as tecnologias para interesse da soberania nacional. Alguns programas que foram lançados para fomentar
os objetivos da política industrial. O Brasil Mais Produtivo, um programa extremamente estratégico para digitalizar micro, pequenas e médias empresas, que é uma parceria, e aí eu acho que resume bem a importância de se criar políticas públicas em diálogo. Senai, CNI, SEBRAE, FINEP, BNDES, Embrapi, MDIC e a BDI. Todas essas entidades e governo, setor privado, trabalhando juntos para poder promover um processo de digitalização de pequenas e médias empresas com o objetivo de chegar a 200 mil empresas, né, transformadas digitalmente. Só para lembrar, na NIB, quando a gente fala transformada digitalmente, a gente está falando de empresas terem acesso a tecnologias como internet das coisas, computação em nuvem, robótica, software, né, inteligência artificial. Então, esse programa conta com 2 bilhões para digitalizar pequenas, médias e microempresas. Um outro programa muito importante foi o Programa de Mobilidade Verde e Inovação, com uma parceria muito importante com a Fazenda, dentro do Plano de Transformação Ecológica, junto da NIB. É um programa que estimula rotas tecnológicas para descarbonização, carros elétricos, híbridos full, híbrido plug-in, um programa de 19,3 bilhões de incentivos para o setor automotivo, né, como um todo, setor de autopeças, peças e componentes. Esse programa hoje tem 137 empresas habilitadas, com um anúncio de investimento de 130 bilhões, né, para os próximos anos. Tivemos, no ano passado, ainda o ano passado, o programa de depreciação acelerada, o Veloso está aqui, né, o Ricardo Alban, o presidente da Fiesp, o Josué, foram as pessoas que fizeram uma carta de pedido ao vice-presidente para que o Brasil tivesse um programa de depreciação acelerada, tanto para o vice-presidente como para o ministro Fernando Haddad. E ambos assumiram o compromisso de criar o programa. O programa foi criado, está em vigor, né, para que as empresas renovem suas máquinas e equipamentos, né, com incentivo da depreciação acelerada. É a primeira fase, o vice-presidente e o ministro Fernando Haddad já deixaram claro que vai ter a segunda fase, né, em janeiro eles vão anunciar a segunda fase. É um programa fundamental e está bem associado à transformação ecológica, porque à medida que as empresas renovam suas máquinas e equipamentos, você eleva a produtividade e eleva o nível de eficiência energética. Um outro grande programa, o Regime Especial para a Indústria Química, o REIQ, né, para reduzir PIS e COFINS, para que a indústria química tenha acesso a insumos mais baratos e competitivos. Um outro grande programa que foi lançado, esse programa tem 5,2 bilhões de reais, né, e aí, mais uma vez, parceria com a Fazenda, e isso é importante, eu sempre costumo ressaltar que a política industrial não existiria se não tivesse apoio da Fazenda. O ministro Fernando Haddad é um parceiro de primeira linha, de primeira ordem, em puxar, junto com o vice-presidente, a política industrial no Brasil. Tá? Um outro grande programa que saiu agora este ano foi a prorrogação da lei de informática, né, criando novos mecanismos da lei de incentivo regional, de incentivo à tecnologia nacional, e o programa Brasil Semicondutores dentro da prorrogação e reformulação do Plano Brasileiro para o Desenvolvimento da Indústria de Semicondutores. Ambos planos totalizam aproximadamente 7,5 bilhões de crédito tributário de incentivos para investimento na indústria de eletroeletrônicos, na indústria de semicondutores e no setor de fotovoltaica. A lei de hidrogênio de baixo carbono, que acabou de ser aprovada, talvez um dos programas mais estratégicos para o Brasil. O Brasil tem uma janela de oportunidade extraordinária de desenvolver essa cadeia produtiva, e a Fazenda liderou esse projeto. A aprovação da lei do mercado de carbono, o PL do combustível do futuro. Então, estou citando aqui várias medidas, mas tem uma, Léo, que é uma demanda da indústria e que o MDIC, junto com a Fazenda, junto com outros ministérios, está em construção, que é chamado Plano Mais Produção. O agronegócio, no Brasil, é um dos mais competitivos do mundo. E a competitividade do agronegócio não cai do céu. Ela foi construída ao longo da história com políticas públicas. O agronegócio tem o Plano Safra, que é 400 bilhões por ano de linhas de crédito incentivadas. A indústria não tem isso. A indústria não tem. E a indústria passou pelos últimos 6 anos com a ausência do BNDES e dos bancos públicos.
Então, dentro da Nova Indústria Brasil, um compromisso que foi feito com o vice-presidente e o ministro Fernando Haddad, de construir para a indústria um plano similar ao Safra, que é o que nós chamamos de Plano Mais Produção. Esse plano, ele começou com 300 bilhões de linhas de créditos entre 23 a 26, juntando BNDES, FINEP e Embrapi. Ao longo desses últimos meses, nós trabalhamos para incorporar o Banco do Nordeste. O Wang, estava até falando com ele aqui, que é um dos representantes do Banco do Nordeste, que tem voltado a atuar, inclusive, com conteúdo local, que é um dos instrumentos que você mencionou, Léo. Banco do Nordeste, Banco Basa e a Caixa Econômica. Quando a gente juntou esses bancos, são 6 hoje, nós temos de linha de crédito para a indústria 405 bilhões de reais. Do ponto de vista de subsídio, de taxa de juros mais adequadas para o investimento produtivo, nós temos 80 bilhões ATR. A taxa referencial é 1,8 mais o spread, que dá mais ou menos 3,8% ao ano. Se você pegar a inflação de 4,5%, a gente está falando de taxa de juros negativa para a indústria, para micro, pequenas, médias empresas e grandes empresas. Para uma indústria mais inovadora, verde, competitiva e exportadora, que são transversais às 6 grandes missões. E aí, como você falou, para encerrar essa minha fala, esse programa, o nosso objetivo é que ele se transforme no Plano Safra para a indústria. Mudou o governo, mas ninguém, absolutamente ninguém, teve coragem de acabar com o Plano Safra. E a gente espera que, ao final do governo, ele se constitua como um programa de Estado que, independentemente de governo, ele permaneça por muito tempo, para que a indústria tenha condições de crédito e previsibilidade para correr riscos para fazer investimentos. Porque, sem isso, nenhum industrial vai poder fazer investimento e colocar o seu capital em risco, dado que o governo não ofereça essas condições. Então, o Plano Mais Produção, ele é um instrumento extremamente importante de crédito subsidiado, de crédito de mercado com TLP, e que, ao longo do tempo, a gente espera que ele vá se adensando e vá se adaptando às melhores condições para que os empresários, os industriais, possam usá-lo. Obrigado, Wallace. Essa agenda nossa, ela, como eu falei no início, é muito importante a constituição dos instrumentos e, no tempo, a gente ir dando potência aos instrumentos, né? Então, o secretário Wallace traz aqui a referência do Plano Safra, e só para a gente pôr isso na linha do tempo, o Plano Safra nasce em 2003. Né? Então, são mais de 20 anos perseverando numa política que colhe os resultados que tanto nos orgulham, né? E a nossa agenda da indústria é uma agenda conjunta com o agro, conjunta com o setor de serviços, conjunta com o setor financeiro, porque é esse conjunto, né, que vai fazer, de fato, a indústria brasileira evoluir. Nós temos uma questão assim, de atenção para todos nós, Rafael e Wallace, que é a governança desses programas. Como nós temos muita pressa, né, dado o atraso que a indústria ficou ao longo das últimas 4 décadas, ter uma boa governança é um caminho para extrair um melhor resultado dos 3 planos colocados, o PTE, o PAC e a NIB. Se vocês puderem explicar, por gentileza, assim, como está se dando essa governança e como a gente tirar o máximo de potência, né, desses 3 importantíssimos programas que olham para a indústria de uma forma muito especial. Veja, se o Dubê me permitir, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial reúne 20 ministérios, mais o BNDES, mais 21 representantes da sociedade civil. O diálogo ele acontece ali, a estrutura de governança acontece ali. Existe uma particularidade dentro do MDIC e o presidente do CNDI, que é você ter um ministro que é vice-presidente da República e, em alguns momentos, presidente em exercício. E isso dá a ele um papel de institucionalidade, de coordenação, e o próprio perfil do vice-presidente facilita muito o diálogo entre o ministro Fernando Haddad e o ministro Rui Costa para ter essa articulação. Eu vou citar 2 exemplos. 3, ou outros eu posso citar.
regime especial para a indústria química. O REIQ ele está perpassado tanto no PAC como no Plano de Transformação Ecológica, pelo diálogo que houve entre os 3 ministros para que ele pudesse entrar em vigor. E os ajustes que foram feitos passou por esses ministérios. O REIQ, atualmente, para as empresas que são habilitadas, é um outro ponto importante, Léo, é a contrapartida que as políticas têm. E eu acho isso importante, Dubê, a gente citar, porque, veja, em meio ao debate sobre ajuste fiscal, nós temos que deixar claro o que é incentivos e incentivos, separar o joio do trigo. Porque um incentivo em que a gente tem contrapartida, ele gera benefício e tem o interesse público da sociedade. E esse incentivo ele é positivo, ele é benéfico para o país. Então, quando eu pego o regime para a indústria química, o REIQ, se a empresa não cumprir os critérios de investimento e sustentabilidade e manutenção do emprego, ela é desabilitada do programa. E isso foi construído junto com os 3 ministérios. O mover, se a empresa habilitada não cumpre o investimento mínimo de P&D e de eficiência energética, ela também é desabilitada e é glosada. O PADIS, a Lei de Informática, todos eles têm critérios que as empresas que se habilitam e se beneficiam têm que cumprir. Existem programas, portanto, que têm transparência, têm critérios muito específicos de contrapartida para a sociedade, para que ela possa usufruir do benefício. Esse incentivo, ele é extremamente positivo e eles são construídos a partir do diálogo entre os ministérios que compõem e estão diretamente vinculados a esses programas, né? Eu vou citar aqui o caso da Lei de Informática, que foi prorrogado recentemente. O ministro Fernando Haddad teve um papel extremamente importante em dialogar e em autorizar para que isso acontecesse. E isso em diálogo com o MCTI e com o MDIC, né, em formatar o programa, considerando questões do desenvolvimento nacional, do desenvolvimento regional, assim como o PADIS. Então, dentro do CNDI, o diálogo entre os ministérios em fazer ajustes no programa, né, sempre associando a esses 3 grandes guarda-chuvas, o Plano de Transformação Ecológica, o PAC e a ANIB, e ter um vice-presidente que é ministro, corrobora muito para essa coordenação dos trabalhos. É o ideal, é óbvio que a gente vai sempre aprimorando, até porque política pública, a gente vai aprendendo e errando. Ninguém espere que a gente não vai errar. Vai errar. A única certeza que eu tenho é essa, que a gente vai errar. Agora, como sempre diz o vice-presidente, quanto mais a gente ouvir o setor privado, quanto mais a gente dialogar com todos os representantes das entidades produtivas e o governo, a gente diminui a possibilidade do erro. E isso é muito importante. Obrigado, Wallace. Rafael, por favor. Então, se me permite só complementar aqui, de inteiro acordo aqui com o que o Wallace já mencionou, além do CNDI, que cumpre esse papel central de governança em relação à NIB, né, a Nova Indústria Brasil, no PAC existe o Comitê Gestor do PAC, o CGPAC, e para a transformação ecológica foi inaugurado esse ano algo muito inovador para o mundo, inclusive, que foi o Pacto dos 3 Poderes pela Transformação Ecológica. Tal a centralidade desse assunto para estabelecer um novo modelo de desenvolvimento para o Brasil. Os 3 poderes da República, pelos seus presidentes, assinaram um termo, o presidente Barroso, pelo Supremo Tribunal Federal, os presidentes Lira e Pacheco, pelo Congresso Nacional, e o presidente Lula, com esse pacto dos 3 poderes pela transformação ecológica, criando, inclusive, um colegiado para acompanhar a implementação dessas medidas, que engloba medidas legislativas, que já estão avançando, como os exemplos aqui que a gente já mencionou, do mercado de carbono, lei do hidrogênio, etc., e várias medidas administrativas, inclusive algumas que dependem do engajamento do Poder Judiciário. Então, essa foi uma governança nova entre poderes que foi criado, algo singular e que tem destacado, inclusive, internacionalmente, o compromisso do Brasil, não do governo apenas, mas do conjunto da sociedade brasileira, dos 3 poderes engajados com essa agenda. Aqui, vale repetir aqui, não é apenas uma agenda para descarbonizar a economia brasileira, mas é uma agenda para promover um novo modelo de desenvolvimento. E os grandes contrastes que a gente gosta de realçar desse novo modelo que se quer impulsionar, do modelo tradicional da nossa economia, é a gente romper a tradição brasileira de uma economia ainda em larga medida extrativista,
com baixa agregação de valor aqui no país, na média, claro, sempre há exceções, deletéria para o meio ambiente em muitas áreas, quando a gente olha o nosso histórico, que foi feito com a Mata Atlântica ao longo do período colonial, né, mais recentemente o que a gente tem visto na Amazônia, então também é uma questão, e um modelo que historicamente foi concentrador de renda. E a ideia da transformação ecológica é a gente mudar esses 3 parâmetros. Em vez de baixa agregação de valor, a gente promover o adensamento tecnológico e a inovação aqui no Brasil. Em vez da destruição do meio ambiente, uma relação amigável com a natureza. E, em vez da concentração de renda, um modelo que traga prosperidade compartilhada. E essa governança está refletida nesse pacto dos 3 poderes pela transformação ecológica. Muito bom. Rafael, eu queria continuar com você. Assim, o Brasil é um país que já teve algumas janelas de oportunidades para um desenvolvimento mais robusto. E, de novo, nós estamos vivenciando essa janela da tendência global de descarbonização, da força da nossa matriz energética renovável. Na sua visão, nós já estamos aproveitando essa janela de oportunidades para, de fato, desenvolver a nossa indústria? Já é percebido um aumento de investimentos externos no Brasil, né, utilizando-se dessa vantagem competitiva? E, por fim, assim, qual o risco que você vê da gente transformar a energia verde em mais uma commodity e não uma vantagem competitiva, de fato, para a indústria brasileira? Perfeito, excelente ponto, Leonardo. Eu acho que esse é um dos pontos centrais que nos motivou a desenhar, né, o conjunto do governo, eu digo, esse plano de transformação ecológica. Muitas pessoas falam do ativo que a gente tem pela natureza exuberante, pela Amazônia, pela matriz energética já limpa, mas isso por si só, se não vier acompanhado de políticas públicas adequadas, resultaria em mais um ciclo de desenvolvimento no Brasil com baixa agregação de valor, com prejuízos ao meio ambiente e com concentração de renda. É justamente por isso que a gente vem trabalhando nesse conjunto de iniciativas para garantir que esses ativos, que são reais, que são verdadeiras vantagens para o Brasil nessa nova dinâmica global, se reflitam em ganhos de produtividade, ganhos de renda e melhora da qualidade de vida da população. Então, em vários pontos do plano, a gente vê refletida essa preocupação que você está levantando. Para trazer um exemplo aqui do hidrogênio, sobre o qual o Wallace já falou. Um dos debates na lei do hidrogênio, não sei se todos conhecem bem o assunto, mas a ideia, uma oportunidade que está claramente colocada para o Brasil é a produção de hidrogênio de baixo carbono, em particular se fala muito no hidrogênio verde, que é uma dessas soluções, para aproveitar a abundância de energia renovável que a gente tem aqui no país e, eventualmente, exportar esse potencial com hidrogênio de baixo carbono para os países que têm um déficit de renováveis, em particular na Europa, que tem mostrado interesse em comprar esse produto. Durante a discussão do marco legal do hidrogênio, havia, no fundo, duas grandes visões sobre o tema. Uma era colocar uma série de incentivos para o Brasil produzir hidrogênio rapidamente, importando equipamentos, maquinário e tecnologia de fora, produzindo hidrogênio usando o vento e o sol abundante que a gente tem aqui e exportando esse produto para os países que são demandantes. Isso resultaria, no fundo, em mais um ciclo em que, diferentemente do nosso histórico de exportar o cana-de-açúcar, o café, o ouro, a gente estaria exportando vento e sol convertidos em hidrogênio. E não foi essa, felizmente, a visão que prevaleceu. O projeto de lei aprovado, pelo contrário, tentou buscar uma outra visão para essa oportunidade do hidrogênio de baixo carbono, que é a gente aproveitar a possibilidade de ter vento e sol em abundância e poder gerar hidrogênio de baixo carbono aqui no Brasil a preço competitivo, para a gente adensar a cadeia produtiva, para trás e para frente do hidrogênio. Em vez de simplesmente importar os equipamentos todos de geração de energia, a gente desenvolver aqui no Brasil os equipamentos necessários. Em vez de apenas importar eletrolisadores para fazer hidrogênio, a gente produzir aqui no Brasil, pelo menos uma parte dos equipamentos.
em vez de simplesmente exportar o hidrogênio, a gente usar o hidrogênio para produzir aço verde aqui no Brasil, para produzir fertilizante aqui no Brasil. Então, acho que o exemplo do hidrogênio retrata bem como esse debate foi colocado, e isso vale para o hidrogênio, isso vale para a energia de baixo carbono, isso vale para a biotecnologia, isso vale para os minerais estratégicos para a transformação ecológica, entre várias outras áreas. E para reforçar essa visão de aproveitar essa oportunidade, trazendo o desenvolvimento para o Brasil de maneira mais ampla e não no modelo tradicional, eu acho que um programa reflete um pouco esse propósito. É outro programa inovador lançado no início desse ano, que é o Eco Invest Brasil. É um programa voltado à atração de investimentos estrangeiros diretos aqui no Brasil, buscando superar um dos grandes gargalos para a atração desses investimentos, que é o receio da volatilidade do câmbio. Então, esse programa cria mecanismos de hedge cambial, de proteção contra a volatilidade do câmbio, para um investidor que está vindo para o Brasil em projetos novos, greenfield, de longo prazo. E aí ele consegue ter uma proteção contra a variação do câmbio nesse período, desde que o projeto esteja associado à transformação ecológica. Então, se você quer pegar um apoio do EcoInvest para, digamos, uma termoelétrica a carvão, ela não vai ser elegível. Mas, se é para uma planta de ônibus elétricos, ela está dentro do critério de elegibilidade do programa EcoInvest. Então, acho que isso é central nesse debate e soma isso à agenda da inovação tecnológica, que voltou a ganhar força no governo do presidente Lula, depois de anos em que a ciência foi desconsiderada. E como exemplo desse esforço de retomada da centralidade da ciência e da tecnologia para o desenvolvimento, eu destacaria aqui, entre várias outras medidas, o compromisso com o descontingenciamento do FNDCT, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que por anos teve seus recursos bloqueados e, por compromisso do presidente Lula, mudança na legislação, todo o recurso agora está descontingenciado, resultando em mais de 10 bilhões de reais por ano apenas em ciência e tecnologia. Tal qual na agricultura, a Embrapa cumpriu um papel central para o desenvolvimento tecnológico no setor, também para a indústria a gente precisa de uma fonte firme de financiamento para a inovação tecnológica, e o FNDCT é um dos caminhos para viabilizar esse novo modelo de desenvolvimento. Muito bem. Wallace, não há dúvida que o B mais P e o P mais P são instrumentos que que são sucesso, né, na execução, né? O B mais P, que é o Brasil Mais Produtivo, esse ano de 2024 já está atingindo perto de 6 mil indústrias, né, que é um número que supera a meta original que nós tínhamos de 5 mil indústrias. E o P mais P, que é o funding para investimento em diversas frentes, também está com um nível de demanda bastante alto. Isso mostra o apetite da indústria nacional brasileira em investir, a necessidade de investir. Ao mesmo tempo que a gente se anima, a gente olha com a perspectiva da escassez do crédito, né? Então, se você pudesse dar um cenário para a gente, como é que você vê, nós já crescemos de 300 para 400 bilhões no funding, nós agora regulamentamos a LCD, né, que também foi um avanço importante. Mas você, aproveitar que a gente está do lado do Rafael aqui, que é o homem do caixa, como é que você vê caminhos para a gente ampliar esse funding para poder a indústria brasileira comprar risco e investir cada vez mais? Eu primeiro quero saudar aqui que chegou aqui o Décio, presidente do Sebrae, né, e chegou 3 representantes do Plano Mais Produção ali. O Pancera, presidente da FINEP, o Wanger, né, do BNB, e eu já tinha comentado que o Gorro está ali. Então, daqui a pouco, quem quiser apertar para sair dinheiro, está ali as fontes de recursos, sentado aqui na frente. E aqui do lado, quem vai aumentar o volume de recurso para o Plano Mais Produção. Mas, veja, tem uma coisa importante que o Mercadante tem falado sempre, que o BNDES, FINEP, né, BNB, BASA, eles voltaram a atuar. Um critério que é transversal para todos é o conteúdo local. É inconcebível financiar
programas, projetos sem conteúdo local. Enquanto o mundo inteiro vem fazendo isso, o Brasil não pode abdicar desse instrumento, né? Do Ecoinvest, a gente implementar conteúdo local, isso é muito importante. E aí, nesse sentido, o BNDES vem operando o LCD, a gente tem procurado, Léo, tanto instrumentos de mercado, o LCD, a letra de crédito, é um instrumento de mercado. Hoje, esse instrumento, ele gira em torno de fluxo, 1,7 trilhão de letras, ou seja, ainda os 10 bilhões que o BNDES pode captar com o LCD equivale a um percentual muito pequeno do mercado de letras, né, em torno de estoque de 850 bilhões, e esse recurso, Léo, veja que o BNDES e os bancos de desenvolvimento vão repassar o benefício de 1 a 1,5 por completo para o tomador do crédito. Não vai nada para lucro. E são recursos que vai ter relatório de acompanhamento e apresentação de transparência. E um outro elemento é que o BNDES agora está devolvendo para o Tesouro 25 bilhões, que é a responsabilidade e o compromisso dos bancos públicos voltarem a atuar, mas dentro dos critérios de respeito à responsabilidade fiscal. E eu cito isso para mostrar que o governo, o ministro Fernando Haddad e todos os membros do governo têm uma responsabilidade muito grande com isso. E essa responsabilidade, é dentro dessa responsabilidade que a gente vai buscar mecanismos para criar mais recursos, ter mais recursos para o Plano Mais Produção. Um deles, e aí eu agradeço muito o Gordo, que foi muito parceiro, é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Industrial Tecnológico, FNDIT. Por que ele é importante? Nós temos o FNDCT, que fica no MCTI, mas a gente precisa ter um fundo específico para a indústria estrito sensu. E o FNDIT foi criado dentro do Mover justamente para que o MDIC tenha um fundo de recursos para a promoção da política industrial. É um fundo que começa dentro do Mover, a gente já está procurando novos instrumentos e mecanismos de captação de recursos, a gente já tem alguns, mas eu não posso falar aqui ainda, porque está sendo construído, né, articulado, mas, para além disso, o próprio ministro Fernando Haddad tem um compromisso com o presidente Mercadante, que à medida que tiver, né, espaço, né, vai ter mais recursos para a política industrial e a gente poder ir trabalhando com isso. Todo o trabalho de disponibilidade de recursos tem sido feito dentro das regras, daquilo que dá a previsibilidade do ponto de vista fiscal, né, e inflacionário no governo do presidente Lula. Agora, Léo, se você me permite, desculpa, só uma outra coisa, que é um equívoco, sempre quando a gente vai nos lugares, as pessoas falam assim, a política industrial tem 300 bilhões. Não tem 300 bilhões, tem 405 bilhões de linha de crédito. Se vocês pegarem o crédito financeiro, tributário, que estão nos programas como Lei do Hidrogênio, Mover, depreciação, isso ultrapassa os 100 bilhões de crédito financeiro. Então, a política industrial vai muito mais além do que o Plano Mais Produção. A política industrial não é só o Plano Mais Produção. Ele tem centralidade, mas a política industrial tem vários outros instrumentos, como o Brasil Mais Produtivo, com 2 bilhões. Tá? Com certeza. E também acho que vale registrar, né, Wallace, assim, que nós precisamos superar alguns preconceitos no Brasil no que diz respeito a políticas de desenvolvimento. O Brasil ainda lida mal com o termo, como tu fala, em subsídio. E é um instrumento utilizado fartamente no mundo desenvolvido, né? Então, subsidiar setores que precisam, né, desse empurrão para de fato, ganharem escala, isso é um instrumento utilizado de forma muito ampla no mundo desenvolvido, mundo que a gente admira, né? O mesmo tema, o mesmo preconceito carrega as compras governamentais. Ontem, no Conselho de Política Industrial, nós estávamos debatendo o tema de compras governamentais, e um dado que eu acho que talvez vocês não tenham, né? Assim, os Estados Unidos pratica uma agenda privilegiando compras, a indústria nacional nas compras governamentais, pratica essa política há 90 anos. Há 90 anos, e de uma forma extremamente potente. Então, usar a compra governamental para desenvolver o país é uma coisa muito saudável, está provado, né? Então, a gente precisa desobstruir alguns debates, né? Sair daquela repetição de argumentos que às vezes a gente se encontra, né? Procurar compreender mais o que fez dar certo às nações desenvolvidas e utilizar desses instrumentos aqui dentro da nossa possibilidade, dentro da nossa realidade. Mas
preconceito com esses temas só nos trouxe prejuízo até agora. Então, fazer esse enfrentamento é muito importante. Rafael, muitas vezes a gente, no debate sobre política industrial, com toda a razão, né, o empresário fala assim com a gente: olha, está ótimo, está se estruturando, mas isso perde muito a força quando você tem macropreços que arrasam o quarteirão. E a reclamação maior está nos juros. Né? Hoje, na abertura, inclusive, do ENAI, o presidente Alban e o vice-presidente Alckmin tocaram no tema, né, da necessidade de a gente discutir essa lógica de precificação de juro real no país, né, entender que parte da inflação, que é o papel do Banco Central de controlar, não é atingido por uma agenda de aumento de juros, como os efeitos climáticos, as questões de geopolítica que afetam o preço de petróleo, combustíveis, climáticos que afetam energia, preço de alimentos, e que, de fato, causam um prejuízo muito grande, né, no apetite, na intenção de investir do industrial. Como é que você vê esse cenário de juros reais no Brasil? O que a gente pode contribuir mais? Como é que a gente também consegue desinterditar esse debate e ampliar ele um pouco para a gente perder esse pódio de que sempre o Brasil está entre os maiores juros reais do mundo? Ótimo tema, Léo. Esse assunto, pela institucionalidade brasileira, como todos sabem aqui, é um tema que fica a cargo fundamentalmente do Banco Central, que a partir da legislação aprovada no governo anterior passou a ter mandatos fixos, não coincidentes com o do presidente. Então, a parte relevante dessa decisão não está a cargo do Ministério da Fazenda e mesmo do presidente Lula. O próprio presidente tem falado sobre esse assunto e da preocupação que ele tem externado em torno do patamar da taxa de juros. De todo modo, o que cabe ao Ministério da Fazenda é, de um lado, criar as condições para a gente possibilitar ter uma queda sustentada da taxa de juros, e acho que a aprovação do arcabouço fiscal e das várias medidas de recomposição de receitas aprovadas no ano passado e nesse ano são parte desse esforço para criar as condições para que o Banco Central possa prosseguir, retomar a queda da taxa de juros. E outro caminho importante é a criação dessas soluções de financiamento alternativas que, sem impacto na potência da política monetária, possibilitam que naquelas atividades que têm externalidades positivas claras, consigam ter condições de financiamento mais competitivas do que as que seriam as condições usuais de mercado. E eu acho que várias das medidas vêm sendo implementadas nesse sentido. Já falamos aqui de algumas delas, mas só recapitulando rapidamente, a própria emissão de títulos soberanos sustentáveis pelo governo brasileiro é uma dessas medidas, possibilitando não só o financiamento do governo com taxas mais competitivas com esses títulos verdes ou sustentáveis, mas criando uma curva de juros de referência para que empresas brasileiras também façam emissões corporativas sustentáveis usando essa taxa de referência. Eu acho que esse é um primeiro ponto. Um segundo é que, com esses recursos captados pela taxa de juros dos títulos sustentáveis, esse montante foi alocado algo da ordem de 10 bilhões de reais por ano no BNDES, no Fundo Clima, na verdade, gerido pelo BNDES, que tem feito um papel extraordinário. O Wallace já destacou aqui a centralidade do papel do BNDES nesse novo papel da política industrial no Brasil, em ofertar crédito a taxas competitivas, porque a taxa de captação é a menor taxa possível, porque é a taxa do Tesouro Nacional num título sustentável. Então, os desembolsos do BNDES no Fundo Clima aumentaram vertiginosamente nesse período. Talvez Gordon tenha os números de cabeça aqui, mas do que me lembro, ao longo dos últimos anos, o BNDES tinha um desembolso na ordem de 0,2 bi por ano, em média, ao longo da última década, mais ou menos. E a gente está passando de algo como 0,2 bi para 10 bi por ano. Não teve, claro, no primeiro ano, porque leva tempo para ter todos os projetos aprovados e o desembolso, mas a ideia é que a gente caminhe para uma taxa da ordem de 10 bi por ano. Tem um aumento de 50 vezes no volume de desembolso no Fundo Clima, que, como eu já falei antes,
não é só para descarbonizar, é também para promover adensamento tecnológico. Então, uma planta de ônibus elétrico, uma planta de turbina eólica, isso tudo é elegível dentro do Fundo Clima. Outro ponto ainda importante nessa linha de financiamento alternativos ou com taxas mais competitivas está no Ecoinvest, sobre o qual já falei anteriormente. Há também as debêntures incentivadas, as debêntures de infraestrutura e debêntures incentivadas, que têm uma isenção, uma dedução da tributação para estimular a captação dentro dos setores elegíveis para as debêntures incentivadas. O FNDCT, provendo financiamento com taxas mais competitivas quando são projetos vinculados à inovação tecnológica. A TR para a inovação. Enfim, são vários os instrumentos, uma verdadeira caixa de ferramentas que foi criada nos últimos 2 anos, menos de 2 anos, do presidente Lula para cá, desde a posse dele, que oferecem alternativas para a gente conseguir conviver com esse cenário de política monetária, viabilizando investimentos produtivos que trazem externalidades positivas para a economia brasileira. Obrigado, Rafael. Bom, para ser disciplinado no tempo do painel, eu vou caminhando para a gente concluir, e eu acho que o importante, né, que a gente precisa absorver e trabalhar por isso, é que nós reencontramos essa agenda de estruturação do desenvolvimento do país através da indústria. Não é indústria pela indústria, é indústria pela consequência que o desenvolvimento que é pautado por ela traz para a sociedade, né? Então, a ANIB foi muito feliz quando elegeu 6 missões, né? E essas 6 missões, elas são problemas da sociedade e colocou a indústria como meio para solucioná-los, né? E, além disso, né, todos nós sabemos, né, como a indústria remunera, né, como a indústria gera riqueza no seu entorno. Então, é em função disso que retomar essa priorização da indústria é tão importante para o nosso país. Os instrumentos estão colocados, exige de todos nós, né, o debate, o bom debate, né, porque a sociedade desacostumou, né, em assistir o desenvolvimento através da indústria, então precisamos debater, conversar mais sobre isso. A batalha da comunicação é uma batalha muito relevante para todos nós, e os nossos argumentos são muito fortes, né? Então, mas nós precisamos fazer esse enfrentamento positivo, precisamos perseverar e precisamos, né, fazer com que os instrumentos ganhem potência ao longo do tempo. Eu quero agradecer demais ao Rafael e ao Wallace pelo trabalho que têm feito e por estar aqui conosco no ENAI, e, por fim, registrar que temos tido um canal de diálogo muito intenso e muito aberto com o governo para construir esse caminho que todos nós queremos. Vamos aproveitar esse momento para levar ao governo, né, as medidas que a gente acha que são importantes serem tomadas para que a indústria se desenvolva cada vez mais. Muito obrigado e boa tarde a todos. Nós agradecemos aos painelistas e os convido a retornarem aos seus lugares